Bom, Davi, enquanto eu tava assistindo o Avatar 3, entre coisas que eu gostei e não gostei do filme, eu só conseguia pensar como era um filme que o James Cameron meio que só tava cagando e andando pra todo mundo e fazendo exatamente o filme do jeito que ele queria. Então no vídeo de hoje a gente vai falar só sobre filmes em que o estilo de um diretor é elevado ao extremo e esse método do cineasta é exposto da forma mais radical possível. Your goddess has no dominion here. Bom, eu acho que a gente pode começar esse papo falando do Avatar 3 e como ele se enquadra nisso que a gente acabou de comentar, pra não ficar confuso. Perfeito. Mas a minha impressão é que esse terceiro filme, eles têm alguma diferença dele, pelo menos em relação ao segundo, né, que é que tem rendido mais comparações, assim, é o fato de que eu vejo que esse filme é o segundo elevado ao extremo, assim, no sentido em que o James Cameron, ele entra mais na mitologia, ele entra mais na questão visual, e me parece que é um filme menos preocupado em estabelecer essas questões mais acessíveis de narrativa, estabelecer algo que seja mais palatável, e ele parte direto pro que o James Cameron quer fazer, que é aproveitar ali explorar, na verdade, essas possibilidades visuais, possibilidades da mitologia daquele universo, e eu acho que ele vai fundo nisso, assim, é um caso em que o diretor, ele meio que abandona certas premissas pra ir até o final, até o extremo, como você falou, no estilo dele. Cara, eu acho que os 3 filmes da franquia Avatar até agora, a proposta secundária deles só é contar uma história. O rolê principal que a gente tá vendo aqui é as múltiplas formas que o James Cameron achou de explorar esse universo de Pandora através do uso da tecnologia, através dessa vanguarda tecnológica que ele tem proposto com esses filmes, tá ligado? E aí tem os momentos no filme, por exemplo, um momento que pra mim foi muito emblemático, até um momento meio pequeno, assim, que é o momento em que do nada a câmera vai pro ponto de vista de uma baleia, assim. E aí eu fiquei pensando, que você tá acompanhando o filme ali e a câmera ela tem uma função narrativa, mas aí ela passa a ser usada, na verdade, não enquanto uma função narrativa propriamente, mas enquanto algo que vai ser uma ferramenta do diretor pra explorar ali alguma possibilidade visual, alguma possibilidade de linguagem mesmo, né? E eu acho que o filme tem muito isso entre, por exemplo, cenas lisérgicas em que os personagens tomam um ácido e aquilo vem do absoluto nada, mas que aquilo vai possibilitar que o James Cameron crie situações visualmente muito ricas pra você ver, talvez ali naquele cenário específico de um IMAX 3D, e aí eu até acho que nesse caso faz diferença você ter esse tipo de experiência, ver esse filme nessa sala, né? Deixa eu te perguntar, você assistiu o filme em 3D? Eu assisti em 3D. No IMAX 3D? Aham. Cara, eu vou te falar que eu acho que talvez uma das principais escolhas que o James Cameron tenha feito nesse filme, além do ato simples de fazer o filme, é nessa distribuição dele em 3D, né? Porque ele foi um pioneiro da tecnologia, quando tava ela sendo implementada em 2009, ali 2010, quando ele lança, né, mesmo o primeiro Avatar. E agora eu acho que ele foi esse pioneiro e ele tá sendo o último samurai da parada também, né? Porque nos últimos anos é uma tecnologia que tem sumido muito, pelo menos eu não tenho visto mais. E eu vou te falar que eu acho que eu só não consegui comprar mais essa perspectiva de maravilhamento do filme e engatar tanto por conta do 3D, sabia? Caraca, é interessante, porque eu achei que nesse filme, o 3D, tipo, ele é absurdo, assim, no sentido de que parece que você tá num parque de diversão, assim, sei lá. Tem a questão da profundidade de campo, então tem uma coisa na sua frente, outra no meio e outra lá atrás. E eu ainda vi o filme numa fileira, assim, mais pra frente, então eu senti como se eu estivesse dentro, assim. Só que isso criou meio que uma dúvida, assim, pra mim, tipo, até que ponto aquilo é algo que te distrai, porque tem muito essa questão de só ser um maravilhamento técnico, enquanto aquilo tá ajudando ali a mise-en-scène. Mas eu acho que a partir do momento que você entra nessa ideia de explorar visualmente a imersão naquele mundo, que me parece que é a ideia do Avatar, acaba sendo um dispositivo que funciona, sabe? Eu não vou mentir, cara, eu tô me sentindo meio deslocado desse papo de maravilhamento 3D, porque pelo menos pra mim a experiência foi uma merda. Eu não sei se a sala tava mal calibrada, eu não sei se era a qualidade. Também. Eu vi a IMAX 3D. Cara, eu achei uma merda. De verdade, a experiência do 3D pra mim foi asquerosa e eu fiquei puto porque me tirou esse maravilhamento todo, tá ligado? Eu acho que eu sou obcecado por IMAX, acho que você também é, né? E muitas vezes eu tirava o óculos pra ver, mas eu acho que assim,
quase certeza que a culpa é 100% do cinema em que eu assisti, do óculos que eu tava usando, mas eu só não deixo de achar interessante o James Cameron assumindo o risco de que pra algumas pessoas pode ser uma merda, que nem foi pra mim. Eu vi uma entrevista dele falando que ele estudou neurociência pra poder diminuir o desgaste que o filme dava pra algumas pessoas, né, que a tecnologia do 3D dava pra algumas pessoas. E eu falei, cara, olha o quão longe esse senhor vai pra fazer exatamente o filme do jeito que ele quer. Mas eu sinto que isso é algo que realmente talvez vai variar de cada pessoa, é difícil de entrar, talvez, em alguma perspectiva, mas eu acho que é onde o filme existe, né? É onde realmente você vê aquela visão se concretizando, é nessa ideia de como eu vou potencializar essa experiência imersiva, digamos, né? Porque eu não sei pra você, mas pra mim, os momentos mais fracos do Avatar 3 é justamente quando ele tenta avançar a história ou meio que fazer coisas que precisam acontecer pra trama avançar. Sim. Então eu acho, por exemplo, todo o final do filme muito fraco. Eu tenho visto aí pessoas falando que o filme tem as melhores cenas de ação da série. Eu acho que tem as piores. Todo aquele final eu achei muito cansativo, assim. Achei que só tinha que acontecer. Eu prefiro as cenas, por exemplo, em que nada tá acontecendo e tem um personagem voando ou tem um personagem na água e aquilo parece muito mais uma potencialização do drama do personagem. Então aquele personagem do filho deles, né, do filho do casal protagonista, tem muitas cenas em que ele vai extravasar e aí você vê ele nadando, você vê ele voando, e aquilo pra mim, assim, tem uma potência, sabe? Agora, por exemplo, todo o drama do Spider, que é algo que só faz a trama girar, cara, é um pouco fraco, né? Tipo, exato, não tem o que falar. Eu concordo muito, eu acho que eu vou muito de acordo com você, que os piores momentos desse filme são os momentos que tem que existir. E não que o James Cameron quis que existissem. Eu acho que mesmo... Eu não desgostei da cena final de batalha. Eu tô sempre dentro de uma grande cena de batalha. Mas eu acho que o James Cameron, ele se perde um pouco nessa eloquência. Que eu acho interessante também a gente colocar na perspectiva de que nem sempre o diretor elevar a estética dele ao máximo, elevar a linguagem dele ao máximo, ou fazer exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer, é 100% algo positivo. Ele pode se perder nesse processo. Eu acho que é algo legal de ver, porque a gente tem poucos autores, principalmente em Hollywood. 100%. Mas concordo. A gente não é né? Obviamente você vai ter prós e contras envolvidos aí. Né? Sim. E aí eu acho que o James Cameron, ele se perde um pouco em pra onde levar essa história. E tem horas que isso pra mim enfraquece a proposta visual toda. Eu fiquei um pouco com um sentimento que eu tô vendo padrão aí na galera de repetição. Eu sei que são temas muito universais que ele tá trazendo ali. Eu acho que a história funciona, eu acho que o filme tem um começo, meio e fim interessante, me prendeu e tal. Mas eu tô um pouco agoniado de ver ele batendo nessa mesma tecla de eloquência cênica e ficar morrendo na praia de pra onde ele leva esses personagens, sabe? Concordo total, assim. Eu acho que... Eu não sei se seria possível num quarto e quinto filme ele se prender ainda mais dessas amarras e aí fazer um filme que talvez, sei lá, talvez seja viajar da minha parte, mas esteja mais contemplativo, tá ligado? Seja mais extremo ainda nisso que a gente tá falando, né? Cara, eu acho muito doido pensar que o James Cameron, que é literalmente um diretor A-list, assim, tipo, ele é o cara de $1 bilhão, sabe? Durante anos, os 2 filmes com a maior bilheteria da história estavam na mão do cara. Eu fico meio maluco o quanto ele entrou de cabeça em Avatar, tá ligado? Sim. O maluco, ele tá dedicando literalmente uma vida pra esses filmes, mano. Isso é muito doido, velho. Ele falou que o próximo Avatar vai se passar 8 anos depois desse terceiro, e ele tá pra estrear, eu acho que é 2030 ou 2031. Ele nunca mais vai largar esse osso. A gente vai ter que ver o espírito dele dirigindo Avatar 6, cara. Isso é muito doido. Não, é maluquice, sim. Tem algo que eu fiquei sabendo depois, na verdade, e que aí dá pra entender esses problemas mais narrativos do filme, que é o fato de que o 2 e o 3 seriam um filme só, e aí teve que quebrar, e aí você percebe que certas coisas se repetem e que fica ali perdido. Enfim, aí a gente não vai ter acesso ao que seria um Avatar 2, no caso, da forma como ele seria inicialmente, né? Mas vamos lá, quais outros filmes que a gente pode separar aqui que funcionam enquanto esse exemplo extremo de um estilo do diretor? Acho que um primeiro exemplo que eu queria puxar aqui, que pra mim ele é mais
mais ilustrativo do que a gente tá falando é o The Killer, do David Fincher, que é um filme que saiu lá na Netflix 2 anos atrás. O que é interessante nesse filme é o fato de que, assim, o David Fincher, ele é um diretor extremamente meticuloso e com processos muito claros, então ele tem formas ali muito marcadas de como prender a sua atenção, então ele sabe exatamente onde a câmera tem que entrar, o tempo de cada plano, qual é o movimento muito sutil que ele vai fazer ali, e tudo isso, enfim, faz parte do estilo dele. E aí ele vai lá e faz um filme sobre um assassino totalmente frio e calculista, que também tem métodos muito metódicos pra conseguir ali fazer o que ele tem que fazer sem ser pego ou algo do tipo. E além de você ter essa relação entre o personagem principal e o David Fincher, o filme todo ele é feito de uma forma ultra metódica, assim, ainda mais do que qualquer filme do Fincher. Então você vê literalmente cada passo que esse assassino faz antes de matar alguém, depois, etapa por etapa, o que ele tem que fazer. E o mais interessante ainda desse filme é que ele não tem nem exatamente uma progressão dramática ou de suspense, assim. Ele é literalmente um filme sobre o processo desse cara e como esse processo vai se desgastando, ou como ele vai meio que, de certa forma, cada vez mais repensando essa ideia, né, do trabalho dele. Eu acho muito interessante, assim, e eu acho difícil pensar em um filme que seja mais representativo de um diretor do que esse, assim. Inclusive, pra mim, é um filme muito injustiçado, assim, porque eu acho... Não, 100%. eu acho um ótimo filme, o The Killer. E acho que nisso que você falou, do filme se transformar muito mais num estudo desse processo metódico de fazer filmes, ou no caso, cometer assassinatos, eu acho que ele passou muito por baixo do radar da maioria das pessoas que estavam esperando essa história mais catártica, um filme de ação, ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Eu não vou mentir que na trama época... de suspense mais intrincada ali, tipo um Seven, no Zodíaco, né? Exatamente. Ou até aquele... Eu sentia algo muito Millennium, Homens que Não Amavam as Mulheres também, Sim. que é essa parada mais soturna e que vai crescendo, uma tensão e tal. E uma coisa que me pegou muito enquanto eu assisti esse filme é que parece que ele tem quase que um tom de conforto meio bizarro. Normalmente a gente tá acostumado a ver filmes em que o evento provocador do filme é algo que destrambelha todos os processos, né? Então a gente tá sempre vendo personagens saindo da rotina. Aqui, por mais que isso aconteça também, né, ele cometa um erro, a gente tá vendo muito mais como ele reage rotineiramente e metodicamente a esse erro. Então, sei lá, eu sinto um estranho nível de conforto enquanto eu assisto esse filme, cara. Ele parece um filme mais despretensioso, tá ligado? Sim, eu acho que isso sim. dá um pouco essa sensação. E ele parece até, às vezes, um filme B, tá ligado? Cara, até numas total. decisões, tipo, a abertura... Eu tava revendo esse filme esse mês, assim. Tem aquela abertura que é uma abertura meio de animação, assim, aí vem os créditos, que é uma coisa super filme B, tá ligado? Lembra uma coisa que teria num filme, sei lá, do Cronenberg, assim. Cara, inclusive isso é uma coisa bem David Fincher, assim, né? É engraçado que os filmes dele são um tipo de filme que normalmente não tem esse tipo de abertura e ele curte essa parada. Millennium também tem essa mesma fita. Curte, é. E aí o filme não tem um pouco essa coisa de soar muito pretencioso e tal. Mas eu acho que é um filme muito interessante pra pensar em linguagem mesmo, né? Em pensar no método que o diretor usou pra fazer um filme mesmo. I get out and I leave the keys. I walk back. Um outro filme, Pedro, e que aí eu vou puxar a sardinha pro meu diretor favorito da vida, mesmo esse não sendo meu filme favorito dele, é o segundo. É um exemplo pra mim muito diferente do que você pensa quando você pensa que um diretor tá fazendo exatamente o que ele quer. Porque a gente tava citando Fincher aqui agora, e o rolê do David Fincher é o controle, né? Essa situação não fugir das mãos dele. Mas eu acho que Boyhood, lá do Richard Linklater, é justamente a proposta contrária disso, e que é o diretor fazendo exatamente o que ele quer de uma forma muito diferente. E pra quem não sabe, Boyhood é um filme que foi gravado num período de 12 anos e conta a história de um menino crescendo, né? A gente vai do primeiro ano dele na escola, no ensino fundamental, até o primeiro ano dele na faculdade. A gente tem aqui o Linklater gravando ao longo de 12 anos, essa coisa que é sempre citada quando a gente fala de Boyhood, mas que eu acho que as pessoas repetem, sem parar pra pensar de fato no que isso significa e no que isso implica. Você tem que pensar que, cara, existe a possibilidade de 12 anos um ator morrer, de uma pessoa parar de atuar. E aí, essa falta de controle é quase que o controle que o Linklater insere nessa obra, tá ligado? Sim, faz sentido,
né? Eu não vejo esse filme faz um tempo, mas eu sei que nos filmes do Linklater acho que tem muito essa questão do improviso, né? Sim. De deixar os atores participarem desse processo criativo. E ele simplesmente faz um filme que não só ele é todo feito em cima disso, como ele também ele trabalha, tipo, a fotografia do filme. Acho que é a fotografia mais fiel possível, no Cara, sentido isso é de maluquice, que cara. não existe, assim, um trabalho muito grande com a luz ou até de composição, tá ligado? É algo como se ele quisesse retratar a realidade da forma mais natural possível, né? Sim. Então, esse filme é como se fosse a trilogia antes extrapolado, né? Sim. De certa forma. Total. É interessante, porque o Linklater, ele fez outros filmes que são mais estilizados, digamos, né? Sim. Ele fez esse ano, por exemplo, o Novelle Vague e o Blue Moon, que são muito estilizados, mas ele também tem essa tradição de filmes que vêm da trilogia antes e do Dazed and Confused, né? Que acho que atinge, assim... Eu prefiro esses dois outros projetos, tá ligado? Trilogia antes e o Dazed and Confused. Mas no Boyhood atinge o auge, assim, no sentido de um extremo, sabe? Isso eu concordo. Sim, e eu acho que os efeitos disso na narrativa, eles acontecem em várias camadas, né? Eu tava vendo uma entrevista do Ethan Hawke recentemente, e ele contando como foi o processo de gravar Boyhood, né? Eles se reuniam uma vez por ano, 2 vezes por ano pra gravar uma cena, 2 e tal, e era esse processo bem vagaroso. E ele falou que depois de alguns anos gravando, ele sentia que era como se ele estivesse encontrando os parentes dele pro Natal. Pode crer. Então, claro que ele acabava trazendo esse tipo de calor, esse tipo de carinho pro filme, tá ligado? Então, é quase, pra mim, pelo menos, e aí eu sou o cara mais suspeito do planeta Terra pra falar, é quase tão vanguardista, é quase tão extremo quanto um trabalho do George Lucas em Revenge of the Sith, tá ligado? Uma coisa muito doida que eu nunca tinha parado pra pensar é que do processo de começar a gravar e terminar de gravar Boyhood, o Linklater gravou 10 filmes. Então, mano... Sim, pode crer. Você tem que parar pra pensar que nesses 10 filmes, o cara evoluiu como diretor. E aí, Sim. quando ele vai montar Boyhood, ele tem que trazer toda essa bagagem de 10 filmes pra Boyhood, tá ligado? Isso é muito doido, cara. Pra mim é... E sem falar em toda a questão comercial, que deve ser um pesadelo. Você não pode assinar um contrato com um ator mantendo ele em 12 anos. Tanto que o contrato deles era meio que verbal só. Não existia um contrato escrito em papel. Então, sei lá, cara, pra mim isso é pegar essa ideia de vamos fazer essa parada aqui meio guerrilha e levar ao extremo. I'm really happy that you're hanging out with us. Yeah. Me too. Eu acho que a gente pode falar do Tenet do Nolan, né? Que é um filme também, assim como The Killer, eu acho que é um filme subestimado na carreira do seu diretor. E eu acho que até hoje o Tenet é considerado um dos piores filmes do Nolan. Mas o que eu acho legal do Tenet é que, pra mim, ele é uma grande desculpa pro Nolan fazer tudo que ele gosta. Então, ele é muito criticado pelo didatismo dos diálogos dele, como ele quer deixar muito explicadinho. E são críticas justas, sabe? Eu acho que em alguns filmes isso atrapalha. Como, por exemplo, no Inception, que é um filme que eu não gosto. Mas eu acho que no Tenet, essas críticas, elas são muito descabidas, porque, cara, não tem como entender aquele filme, tá ligado? Tipo, não tem como você pegar todas as explicações e, tipo, entender, assim, ter uma visão clara de tudo envolvendo aquele filme, sabe? Exato. Então, acho que o filme, essas explicações, elas viram só uma decisão ali do Nolan em fazer aquele filme, uma decisão estética do Nolan em relação àquele filme. Então, cara, você se perde naquelas informações, tem um momento que você fica meio que só suspenso ali, tá ligado? Você fica tão perdido quanto o próprio protagonista em alguns momentos, e isso faz parte da experiência. E além disso, é um filme que parte dessas premissas pra criar cenas de ação muito boas, que é o que Nolan gosta de fazer, tá ligado? Essas cenas de ação com efeitos práticos. Todo mundo sabe que o Nolan gosta muito, queria muito fazer um filme do 007. Eu acho que isso meio que é o filme do 007 dele, porque ele não só aproveita a premissa pra fazer aquelas cenas de ação com efeitos práticos de trás pra frente, como também pra explodir um avião lá e tal, enfim. Então eu acho que é um filme que o Nolan tá mais à vontade na carreira dele, e eu acho que é um filme, além de, novamente, ser um extremo do que é o cinema dele, é um filme mais bem resolvido dentro dessas afetações dele, dessas coisas que ele quer fazer, sabe? Eu acho que assistir Tenet exige 2 assistidas. O ato de assistir o filme uma vez é assistir o filme 2 vezes. Porque a primeira vez que eu vi, eu entrei nessa ideia de entender o que tava acontecendo, né? Porque é isso que a gente normalmente faz quando a gente vai ver um filme. E aí aconteceu e eu odiei o filme, achei um saco, tava entendendo porra nenhuma. Tem hora que você não consegue nem ouvir o que os personagens estão falando. This time, we're working our way back to the full teams, but without knowing where the dead drop is, there's only so much I can do to prepare. E é a segunda vez que você fala assim,
eu não vou entender. E aí você só abraça a proposta, é libertador de verdade, sabe? Você, é tipo aquele meme do cara cavando a mina de diamantes e, na verdade, o diamante tava ao seu redor já, isso só não tinha reparado, tá ligado? Exatamente. É diferente do Inception, só pra citar outro filme que é muito verborrágico do Nolan, talvez o segundo mais atrás do Tenet. É um filme muito que, assim, é explicado um conceito, passa um tempão explicando aquele conceito, e aí o filme acontece, né? E muitas vezes, quando ele acontece, ele nem concretiza muito bem o que foi prometido. Eu acho que o Tenet é o oposto, tá ligado? Porque ele explica no meio da ação. Tipo, o negócio vai acontecendo, e no momento ele para pra voltar atrás pra te situar, assim. É um fluxo, assim. Então o filme, ele é um filme muito frenético, sabe? Ele é quase... Eu não sei se tá certo isso que eu vou falar, se faz sentido. Pra mim, ele, assim como o The Killer, ele é quase metalinguístico desse processo do Nolan de escrita. De ser um cara que gosta de mexer com esses temas de viagem no tempo e de desdobramento da realidade. E aí você vê ele escrevendo algo completamente inteligível que se dobra sobre si mesmo. É quase uma sátira dele mesmo, tá ligado? Sim. É, total. E eu acho que até o Oppenheimer poderia entrar nessa lista, sabe? É outro filme também, com muita informação, essas informações não chegam em lugar nenhum. Sim. E ainda tem o aspecto da montagens, né? Que o Nolan tem essa questão de montagens paralelas e malucas. E obviamente que no Oppenheimer isso é levado mega ao extremo, né? Bom, e pra finalizar, eu acho que o que a gente pode citar aqui é o Wes Anderson, essa última fase da carreira dele, mas talvez mais especificamente a Crônica Francesa. Eu acho isso um caso legal, porque é algo que também eu já fiquei um pouco na dúvida, porque assim, eu acho que tudo que a gente viu do Wes Anderson depois do Grande Hotel Budapeste foi gradativamente ficando mais Wes Anderson possível, só que ao mesmo tempo entra naquela coisa do até que ponto aquilo não virou uma grife, de certa forma, que o diretor não tá numa situação confortável, ou até que ponto aquilo tá de fato interessante. Mas eu acho que o Crônica Francesa e o Asteroid City são dois filmes em que eles são tão extremos nessa questão do diretor que eles se tornam arriscados, tá ligado? O Crônica Francesa é literalmente uma representação de uma revista, sabe? Você tem, tipo, acho que eu nunca nem tinha visto isso no cinema, tá ligado? Você tem uma representação visual ali sabe, da introdução e aí depois de cada história. É algo muito divertido, assim, e ele tá levando o estilo dele pra lugares muito criativos, sabe? Então acho que é um exemplo legal também da gente citar. Total, acho que por ter um estilo tão definido, tão bem definido, né? A gente tenta colocar todos os filmes do Wes Anderson no mesmo balaio de ser esse filme diferentinho e tal. Só que quando você para pra ver o começo da filmografia dele, ele ia muito pra um lado emotivo mesmo, assim. Sim. Os Excêntricos Tenenbaums, ele é um filme com uma carga dramática muito desenvolvida, ainda que ele pareça não ser, porque ele tem todos esse jeitinho meio corky, assim. Sim. Agora, nesses últimos trabalhos dele, eu também queria incluir aí nessa lista a incrível história de Henry Sugar, que é aquele curtinha que ele dirige pra Netflix, porque eu acho que é ele deixando de se dobrar pro conteúdo e se dobrando muito mais pra forma tanto do cinema, em como transportar essas linguagens pro cinema, mas quanto pra linguagens diferentes, tanto que em Asteroid City também, ele embarca nessa de contar uma peça que tá contando uma peça que tá recontando a história de um filme, e ele vai embora. O Henry Sugar também é a mesma coisa, e aí eu acho interessante um diretor que tinha tudo pra ficar só ordenhando essa vaquinha de fazer filmes fofos com dramas água com açúcar, e decide ir por esse caminho de vou pro extremo da estranheza. Eu não sei até se você concorda, se você compara o drama desses filmes iniciais dele com o drama dos filmes dele mais recente, virou quase uma coisa mais irônica, né? Não é um drama, assim, super natural, né? Tipo, esses personagens, eles existem numa chave, de certa forma, performática, assim, né? Eles não são naturais, né? Realmente parece que você tá vendo um personagem. Por mais que isso pareça meio besta de ser dito assim, mas você não sente em nenhum momento que aquilo é uma representação do real, uma tentativa ao menos, né? Eu confesso que essa parada do Wes Anderson me deixa meio encacucado, assim, meio confuso, sabe? Porque eu gosto muito da Crônica Francesa, eu acho um dos melhores filmes dele. Gostei do Asteroid City, mas ao mesmo tempo não tô com vontade de ver o filme mais recente dele, tá ligado? Porque sinto que vai ser meio que a mesma coisa. Então, apesar de eu achar uma coisa, eu mesmo na minha cabeça tô me contradizendo, sabe? 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. A gente quer saber de vocês, quais outros filmes poderiam ser citados nessa discussão de levar o estilo de um diretor ao extremo. Já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal
para não perder os próximos episódios. Até semana que vem e tchau!